Boa noite a todos. Queiram receber as nossas cordiais e fraternais saudações. Como programado, estamos aqui para a nossa catequese, em que terá como tema a penitência, hoje quase esquecida, em que o preletor será o Sr. Teólogo Nelson Gaspar, da Diocese de Viana, estudante do terceiro ano de Teologia. Tem como moderador eu que vos falo, Nairo Filipe Pedro, da Diocese de Viana, a frequentar o terceiro ano de Filosofia. Queremos desde já convidar-vos a inscrever-se no nosso canal do YouTube de Catequizante Rudibus. Também convidar-vos a fazer as vossas questões ao longo do tema, que serão bem observadas por nós e respondidas no tempo oportuno. Tendo assim convidado-vos, vou passar a palavra ao Sr. Teólogo Nelson Gaspar para a nossa oração inicial e a nossa exposição. Muito obrigado pela palavra. Vamos então à oração inicial dessa nossa palestra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tende piedade de mim, ó Deus, pelo teu amor. Pela tua grande compaixão, apaga a minha culpa. Lava-me da minha injustiça e purifica-me do meu pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, quero retirar os agradecimentos por esta oportunidade de poder partilhar consigo que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, através da nossa página no Facebook ou também através do WhatsApp. Dizer que sinto-me agradecido pela oportunidade. E como me foi proposto, estou aqui para partilhar o tema sobre o sacramento da penitência. Essencialmente, não trago aqui um tratado de dogmática sacramentária ou de teologia dos sacramentos, assim, de forma mais aprofundada, mas venho partilhar, tal como a indicação do grupo, uma catequese sobre o referido sacramento, que, como o tema em si denuncia, encontra-se como que em crise hoje em dia. Pois bem, para falarmos do sacramento da penitência, eu usei como fontes bibliográficas, primeiro a Sagrada Escritura, imprescindível para qualquer tema teológico, o Catecismo da Igreja Católica, propriamente nos seus números 1440 a 1495, o Código de Direito Canônico, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, sobretudo o livro terceiro, o Compêndio dos Símbolos, Definições e Declarações de Fé e Moral, do autor Henrik Denzinger. Usei também a revista Mysterium Salutis, o tomo 5, e, sobretudo, a exortação apostólica pós-sinodal Reconciliatio et Penitência do Papa João Paulo II, do ano de 1984. Então, para ser preciso, entrando já naquilo que é o conteúdo do tema, eu gostaria de adiantar que o sacramento da penitência faz parte do setenário. Como nós sabemos, temos 7 sacramentos que a Igreja considera como instituídos por Deus. E o sacramento da penitência faz parte do grupo dos chamados sacramentos de cura. É vulgarmente conhecido também como sacramento da misericórdia, da reconciliação e do perdão. É um sacramento conhecido por esses nomes. E a consideração que a Igreja tem deste sacramento é fortemente determinada ou condicionada pelo conceito de pecado. Como sabemos, o conceito cristão de pecado inclui um aspecto essencialmente social e eclesial. Como sabemos, o pecado é uma falta.
contra Deus, o próximo, isto é, a igreja, ou contra a própria dignidade. Então, a partir deste conceito de pecado, a igreja propõe-se, ou seja, a igreja vem definida como a mediadora essencial da reconciliação. Essa relação que é ferida pela falta, que é ferida pelo pecado, a igreja vê-se como a mediadora desta reconciliação. E assim a igreja é definida como o âmbito e o sacramento da reconciliação. Por isso, é o âmbito do sacramento porque é na igreja e pela igreja que somos salvos e reconciliados. Por isso, a igreja é um instrumento histórico da graça de Deus. Como sabemos, o perdão é um dom divino. Então, a igreja é um instrumento histórico dessa graça divina. E o sacramento da penitência, neste sentido, é a manifestação, expressão e sinal da ação perdoadora de Deus em Jesus Cristo, dada ao homem, neste caso em pecado, mediante a pregação ou anúncio da igreja. E é o sacramento ainda por meio do qual se concede o perdão dos pecados cometidos depois do batismo. Como sabemos, o batismo é o sacramento que nos redime por excelência, lava-nos de todos os pecados. E o sacramento da penitência é como que uma renovação constante do nosso batismo. E o sujeito deste sacramento da penitência são sempre os vivos, assim como definiu o Sínodo de Roma de 495, não os mortos. Porém, a Igreja reconhece uma possibilidade de reconciliação sacramental também no sacramento da unção dos enfermos, Este sacramento que concede ao enfermo o auxílio de intercessão e bênção da comunidade eclesial. Além do sacramento da penitência, temos também o sacramento da reconciliação, ou seja, o sacramento da unção dos enfermos como um dos modos de reconciliação do homem. E além destes dois sacramentos, existem as chamadas práticas penitenciais que facilitam também a reconciliação. Porém, essas práticas não são tidas como sacramento propriamente dito. E assim temos o jejum, a oração e a esmola. Essas são também práticas penitenciais que ajudam para a reconciliação. Então, feita basicamente esta introdução, eu preparei o tema para partilhar convosco fundamentalmente em 2 pontos. Num primeiro ponto, farei uma descrição sintética do percurso histórico-doutrinal deste sacramento. Vou apresentar aqui algum conteúdo bíblico, conteúdo doutrinal da história da Igreja e da tradição concernente a este sacramento. E num segundo momento, apresentarei alguns fatores da crise atual do sacramento e algumas perspectivas de superação. Sendo assim, passo agora ao primeiro ponto, que é o percurso histórico doutrinal do sacramento da penitência. Para o efeito, decidi, por bem, partir dos fundamentos bíblicos relativos a esse sacramento. E é fundamental percebermos que o sacramento da penitência vem fundamentado em textos do Novo Testamento com raízes no Antigo, sobretudo os textos que falam da relação da igreja com o pecador. E a partir deste relance bíblico, nós podemos destacar 3 etapas sucessivas da evolução da prática penitencial, não propriamente como sacramento, mas da prática penitencial. Vamos aqui destacar 3 estágios de evolução da prática penitencial. No primeiro estágio, encontramos o chamado anátema veterotestamentário, que, segundo a concepção de Israel, havia uma divisão no mundo entre o povo santo e os pagãos. E então, esse anátema veterotestamentário consistia na exclusão total de quem fosse declarado pecador. E era feito de 2 modos,
Tinha aquele que quem pecasse era primeiro votado, a exclusão total do membro do povo, era afastado, era como que excomungado. E essa forma de exclusão podia ser feita ou por lapidação ou simplesmente por essa exclusão, de sair fora da comunidade. Um segundo modo desse anátema veterotestamentário consistia em colocar os bens daquela pessoa que foi declarada anátema à disposição dos sacerdotes consagrados a Javé. E aqui encontramos testemunhos bíblicos no texto de Deuteronômio 23, versículos 11 seguinte, Levíticos 13 e também nos livros de Juízes, capítulo 21, versículos 12 a 14 e 1 de Reis, capítulo 9, versículos 20 seguinte. Então, em síntese, essa é a ideia do anátema veterotestamentário, que era como que uma exclusão total da pessoa declarada pecadora, que era por promiscuidade, a chamada prostituição sagrada ou outras formas de pecado. Temos uma outra etapa evolutiva desta prática penitencial, que é o chamado anátema da sinagoga, que era um processo gradual de exclusão que previa uma duração limite. Tinha uma duração limitada, que previa também uma possibilidade de readmissão na comunidade, ou seja, a pessoa que caía em pecado era excluída durante um tempo, com a possibilidade de ser novamente reintegrado na comunidade. E incorriam a este anátema aqueles que cometiam os pecados contra a honra de Deus, contra a tradição doutrinal e contra o próximo, chamado escândalo. Quem cometesse escândalo também era voltado a este anátema da sinagoga. Porém, mesmo sendo excluído da participação da sinagoga, os fiéis tinham o dever de orar por aquele que foi excluído e de admoestar-lhe para que se convertesse. E aqui encontramos testemunhos já no Novo Testamento dessa prática do anátema da sinagoga, onde encontramos nos textos de Lucas, capítulo 6, versículo 22, e em João, capítulo 9, 22 a 34, também no capítulo 12, versículo 42. E assim foi uma prática quase que constante até durante ainda o tempo de Jesus, não é isso? Era o chamado anátema da sinagoga. A pessoa que era encontrada em pecado era afastada da reunião na sinagoga. E por fim, na terceira etapa evolutiva da prática penitencial, encontramos aquele que era o procedimento das primeiras comunidades cristãs. Como é que as primeiras comunidades cristãs tratavam as pessoas caídas em pecado, as pessoas declaradas como pecadores ou pecadoras? A comunidade cristã, as primeiras comunidades cristãs, previa um processo de exclusão também, mas se admitia uma forma elementar de comunhão de vida com o pecador. Quer dizer, o pecador era afastado, mas o convívio normal com os irmãos não se colocava em causa, Era excluído apenas dos atos comunitários de caráter religioso. Era quase que a mesma coisa do segundo anátema que eu citei aqui, que era o anátema da sinagoga. O caráter principal desse procedimento das primeiras comunidades é que tinha-se em conta, primeiramente, a reconciliação e a salvação do pecador. Era excluído, mas a oração pela sua salvação continuava. Então, são praticamente essas três etapas de evolução da prática penitencial. Então surge a questão: de onde é que surge a fundamentação bíblica do sacramento da penitência, enquanto sacramento propriamente dito? E segundo a doutrina da Igreja, o sacramento da penitência encontra-se fundamentado nos textos de Mateus capítulo 16, versículo 19, e Mateus capítulo 18, versículo 18, e ainda no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 22 seguinte. No primeiro texto que eu citei,
que é Mateus 16, 19, fala-se sobre as chaves dadas a Pedro com o poder de ligar e desligar. Daí parte também essa definição eclesial de que somente os presbíteros têm essa autoridade de atender às confissões, ou seja, de atender ao sacramento da penitência. Isso propriamente ligado a Pedro. E no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 22 seguinte, que eu gostaria de ler, diz o seguinte: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Como podemos ver, esse é um texto explícito sobre o mandamento de Jesus aos seus discípulos para perdoarem os pecados uns aos outros. E segundo a exigência católica, diz que o poder das chaves dado a Pedro, propriamente dito, e o poder de atar e desatar não é outra coisa que uma aplicação à Igreja da potestade rabínica de permitir e proibir, de anatemizar o pecador e levantar de novo o anátema. Como disse, são os textos que fundamentam a autoridade da Igreja sobre o poder de perdoar os pecados. Em síntese, é esse o conteúdo bíblico que podemos buscar para fundamentar o sacramento da penitência e a prática penitencial na Igreja. Depois, continuando com esse percurso histórico sobre a prática penitencial, encontramos aquilo que é o parecer dos padres da Igreja e da tradição da Igreja ao longo dos séculos. Dizer de antemão que a penitência foi definida pelos padres da Igreja como a segunda tábua da salvação. E isso foi dito mais propriamente por Tertuliano no seu escrito de penitência. E assim, os padres da Igreja entendiam que só a Igreja que se mantém na sucessão apostólica, somente ela, comunica de novo o Espírito Santo para o perdão dos pecados. Isso dizia Hipólito de Roma. Quer dizer, para os padres da Igreja, só a Igreja fiel à tradição apostólica, à sucessão apostólica, é que goza do poder da potestade de perdoar os pecados. E essa definição saiu depois da controvérsia surgida na Igreja de Cartago, durante o tempo de Tertuliano, sobre os hereges, os cismáticos que criaram novas seitas cristãs naquela altura. E então havia-se colocado a questão: quem realmente deve perdoar os pecados? E segundo o parecer e a definição dos padres da Igreja, somente a Igreja que se mantém fiel à sucessão apostólica goza da potestade de conceder o perdão dos pecados aos pecadores. Encontramos também o testemunho descrito no livro do Pastor de Hermes. Esse livro escrito durante os séculos, por volta dos séculos I a II, século I a II. E aqui nesse escrito do Pastor de Hermes expressa uma compreensão eclesiológica da penitência, na linha de continuidade com os padres da Igreja, e disse que a penitência dá-se na Igreja e pela Igreja. A reconciliação é dada na Igreja e pela Igreja. E esse mesmo escrito, o Pastor de Hermes, expressa apenas uma única oportunidade de penitência. Portanto, até essa altura, as pessoas podiam confessar-se, podiam recorrer ao sacramento da penitência apenas uma vez na vida. E caso voltasse a cair em pecado, era entregue ao juízo de Deus. Mas não se diz que era totalmente excluído da salvação, porque continuavam a rezar pela sua salvação. Por causa dessa prática penitencial, muitas vezes os cristãos preferiam aguardar ou adiar a penitência até uma idade avançada ou simplesmente para o momento da morte, porque só se recorria a esse sacramento apenas uma vez na vida. Não era um sacramento de uma prática constante, como constatamos hoje, né?
Até o século III, mesmo depois da penitência, no momento da morte, não se devia dar a comunhão ao moribundo. Quer dizer, mesmo que a penitência fosse dada apenas uma única vez durante a vida, e se ocorresse durante a morte, ou seja, durante os momentos em que a pessoa pudesse morrer, nem mesmo àquele momento se podia dar a comunhão ao penitente, né? Era, em síntese, a prática penitencial até o século III. Encontramos ainda o testemunho de São Cipriano de Cartago, do século III, que descreve o processo de excomunhão penitencial, como é que era feita essa excomunhão. E ele apresenta esse processo em 3 etapas. Na primeira etapa, o penitente devia confessar publicamente o pecado e assim era admitido graciosamente a penitência eclesial. E isso consistia em aceitar o seu estado de penitente, mostrar sua conversão e a sua perseverança por meio de obras de penitência, o jejum, a oração e a esmola. Este era o primeiro passo que o penitente devia observar. No segundo passo, a igreja observava um afastamento desta pessoa, né? O penitente, ou seja, esse segundo passo consiste no afastamento da comunidade e da recepção da Eucaristia. O penitente era privado das reuniões de caráter religioso e era também privado da Eucaristia. Contudo, a comunidade continuava rezando por ele. E a terceira etapa deste processo penitencial descrito por São Cipriano de Cartago é a reconciliação, que era normalmente dada por meio da imposição das mãos do bispo. O bispo impunha as mãos sobre o penitente e, em casos excepcionais, também o confessor impunha as mãos sobre o penitente. E a satisfação, nessa altura, a satisfação precedia a absolvição ou a reconciliação. O que nós chamamos aqui de satisfação é o que, no nosso contexto eclesial, é chamado de penitência, né? Que é a prática do penitente, aquilo que o penitente faz para a sua expiação ou para a sua absolvição. As práticas de caridade, as práticas as obras de misericórdia. É isso que aqui vem chamado de satisfação. Então, nessa altura, a primeira pessoa tinha que cumprir a sua pena dada na penitência, só depois é que era absolvido. Portanto, a partir do século VIII é que se intensificou e se generalizou a confissão auricular, a confissão que era feita sobretudo aos monges e passou a ser considerada importante para uma correta imposição da penitência. Como disse, até aqui por volta do século III, a confissão era feita ao público, mas a partir do século VIII, os monges generalizaram a prática da confissão auricular, ou seja, a confissão individual. E esta prática tornou-se recorrente na Europa durante o século VIII. Essa prática também, por um outro lado, originou a chamada penitência tarifária, que era feita por meio de comutações com orações, disciplinas, estipêndios de missa, dinheiro ou por meio de um substituto. Como vimos, né? Quase que deu-se um vício na prática penitenciária. Muitas vezes incumbia-se a pena expiatória do sacramento da penitência a outra pessoa que cumpria em nome do pecador, da pessoa encontrada em pecado. Assim, gostava de passar para o conteúdo em síntese do quarto concílio de Latrão, que foi dado em 1215. E este concílio definiu essencialmente a prática de confessar pelo menos uma vez ao ano e, por suposto, todos os pecados ao seu sacerdote, antes da recepção da Eucaristia. Esse concílio de Latrão é que definiu essa prática da confissão obrigatória dos pecados pelo menos uma vez ao ano.
e exigia-se confessar todos os pecados, sobretudo por questões pastorais, né? E aí deu-se o início dessa penitência exigida de uma vez por ano. Esse concílio definiu também a norma da comunhão, ao menos pela Páscoa, uma vez ao ano, ao menos pela Páscoa. Definiu ainda a exigência do sigilo por parte dos confessores, sob pena de deposição e clausura, caso faltassem a esse sigilo exigido. E aqui colocou-se depois uma questão sobre a consciência de escrúpulo. Se devemos confessar todos os nossos pecados, como ficam as pessoas escrupulosas? Será que até aqueles pecados da vida ordinária devemos confessar? Essa é uma questão que ficou em aberta na conclusão desse concílio quarto de Latrão, dado em 1215. Depois vou passando assim rapidamente nesse percurso histórico, passamos agora para o conteúdo da escolástica. Esse período da Igreja levantou sobretudo a questão da causa eficiente da absolvição no sacramento da penitência. Questionava-se se a absolvição do sacerdote é que perdoa de facto os pecados ou é Deus quem perdoa os pecados. E também nesse período definiu-se a matéria e a forma do sacramento da penitência. Em relação à causa eficiente do sacramento da penitência, São Boaventura e Tomás de Aquino concluem dizendo que o efeito da absolvição dada pelo sacerdote consiste no perdão ante Deus, ou seja, o sacerdote é como que representante e como que confirma o perdão dado por Deus. Como vem definido, o sacerdote age in persona Christi, age em nome de Cristo, e portanto é Deus mesmo quem perdoa os pecados. E São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, apresenta a matéria e a forma do sacramento da penitência. E este parecer, esta definição de São Tomás de Aquino vem confirmada no Concílio de Florença, dado em 1445, dirigido por Eugênio IV, Papa Eugênio IV. Então, segundo essa teologia do Dr. Angélico, a matéria do sacramento da penitência, quer dizer, aquilo que recebe da forma qualquer determinação, é o que São Tomás chama de matéria. Então, a matéria desse sacramento consiste nos atos do penitente, e são a contrição, a confissão e a satisfação. Como falei no início, a satisfação consiste na prática penitenciária de reparação dos danos causados pelo pecado. Então, são esses três atos do penitente que constituem a matéria do sacramento da penitência. A contrição, que é o arrependimento pelo pecado e o propósito de não voltar a cometê-lo. A confissão, que é a declaração pública ou em privado dos pecados cometidos. E a satisfação, que é a prática penitenciária, que consiste na reparação dos danos causados pelo pecado. Portanto, a matéria do sacramento da penitência são os atos do penitente. Depois encontramos também a definição da forma da penitência, que segundo São Tomás de Aquino, consiste nos atos do sacerdote, isto é, mais propriamente, a absolvição. Portanto, essas são a matéria e a forma do sacramento da penitência definida por São Tomás de Aquino. Ao longo da história, surgiu nos anos de 1447 o chamado movimento de reforma, aí com Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros que deram seguimento à linha protestante. Do essencial desse período controverso da história da Igreja, relativamente ao sacramento da penitência, destaquei aqui alguns pontos, não vou entrar
entrar no conteúdo histórico desse período, mas vou simplesmente destacar os pontos debatidos sobre o movimento da reforma. Então, a reforma discutia e renunciava à chamada simonia, que era como que a venda dos sacramentos, negava o sacramento da penitência, dizia que este sacramento não perdoa efetivamente os pecados, pois para ele simplesmente o batismo é que era o sacramento da reconciliação. O movimento dizia ainda que se possui uma fé firme e se tem um temor pelo pecado cometido, é inútil ou indispensável a confissão dos pecados. Portanto, segundo o movimento da reforma, não se devia confessar os pecados, pois era uma invenção ou obra do quarto concílio de Latrão, como já falei anteriormente. Depois, dizia que a reconciliação com Deus não depende das obras, portanto, a chamada satisfação não era necessária, não são as práticas penitenciárias que garantem o perdão diante de Deus. E por fim, esses defendiam, o movimento da reforma defendia que qualquer cristão pode absolver os pecados. Qualquer cristão tem o poder de absolver o perdão, ou seja, absolver o outro pelas faltas cometidas. Portanto, foi um momento controverso da história da Igreja, de muita discussão, muito debate. Por isso, o Concílio de Trento, realizado em 1545 a 1563, quase que respondeu algumas questões levantadas por esse movimento da reforma. Mas, embora não tenha respondido propriamente todas as questões assim, de modo determinado. Mas esse concílio definiu que a penitência é verdadeiramente um sacramento instituído e fundado por Jesus Cristo. O concílio chama de ius divino de primeiro grau, porque está dito explicitamente na Bíblia, como falei no princípio, em João capítulo 20, versículos 22 em diante. O concílio diz ainda que a confissão secreta também, a confissão auricular, é uma instituição e encargo de Cristo, ou seja, não é uma invenção, mas não foi a Igreja quem inventou o mandamento da confissão auricular e individual dos pecados. E isso fundamenta a partir do texto da Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16, da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, e no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 14. Tem mais outros textos, mas destaco estes como fundamentais. Depois, o Concílio de Trento diz que também a sola fides, aquilo que foi definido pelo movimento da reforma, não é uma preparação suficiente para a recepção da Eucaristia. Não basta a fé, não basta a fé se eu não recorrer ao sacramento da penitência, se eu não for ao encontro do sacerdote para confessar o pecado, não basta a fé para me garantir que realmente fui perdoado ou absolvido por Deus. Depois, este concílio esclarece ainda a obrigação de confissão dos pecados e diz que devemos confessar, a obrigação é de confessar os pecados mortais, os chamados pecados graves, que são aqueles pecados cometidos com plena advertência e consentimento deliberado. Esses pecados mortais são aqueles que somos obrigados a confessar. E devemos declarar somente as circunstâncias, durante a confissão, devemos declarar somente as circunstâncias que modificam a espécie do pecado, sem esforçar por rebuscar o que a memória já não conserva. Ao longo da confissão, eu devo confessar os pecados mortais e as circunstâncias que podem alterar a espécie do mesmo pecado. E o concílio define ainda que o sacerdote atua validamente, ou seja, o sacerdote confere validamente o sacramento da penitência apenas se tiver a agir sob jurisdição ordinária ou delegada. Quer dizer, não é o
sacerdote não é logo depois da ordenação sacerdotal que vai passar a atender à penitência. Precisa de uma autorização do bispo, que tem os procedimentos próprios que agora não é oportuno declararmos todos, mas digo simplesmente que o sacerdote age validamente na administração deste sacramento apenas sob jurisdição ordinária. O concílio define ainda aqui: a eficácia deste sacramento não depende da moralidade do ministro, pois este age em nome de Cristo, que realmente perdoa os pecados. Portanto, ao ir ao sacramento da penitência, quando eu for ao sacramento da penitência, não é o fato do ministro moralmente não ser apto que vai condicionar o meu perdão ante Deus. Não é a moralidade ou a retidão de vida do sacerdote que coloca em causa o perdão que Deus me pode conferir no sacramento da penitência. É, em síntese, este o conteúdo do sacramento do Concílio de Trento que define sobre o sacramento da penitência. Depois, continuando ainda com o percurso histórico doutrinal, encontramos na época moderna um interesse voltado para a história da origem deste sacramento. Como sabemos, a época moderna é definida como a época das redescobertas. Quase que se busca a origem de tudo, quer se saber o porquê de todas as questões assim, com bases históricas, fundamentos verídicos e tudo mais. E então também relativamente ao sacramento da penitência, verificou-se muitas investigações nesse sentido, E por outro lado, infelizmente, deu-se também muita relativização ou racionalização do pecado, relativizou-se demais a questão do pecado. Por isso é que o Concílio Ecumênico Vaticano II, na Lumen Gentium número 11, ressalta a ideia de que o sacramento da penitência confere o perdão diante de Deus pela sua misericórdia e a reconciliação com a Igreja, que com caridade, com exemplos e com orações ajuda na conversão. Quase que esse Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium número 21, reafirma o conteúdo doutrinário que os padres da Igreja, a tradição da Igreja, já faziam vincar. Um outro documento importante desta época moderna que eu gostava de destacar é o documento emanado pela Congregação para a Doutrina da Fé de 1972 sobre as normas pastorais para dar a absolvição geral do sacramento da penitência, a absolvição geral sacramental. E neste documento da Congregação para a Doutrina da Fé, admite-se a absolvição geral sacramental depois de uma confissão geral dos pecados e a continuação se pode receber a Eucaristia. Ou seja, como falei no início, até essa altura era recorrente, e a prática ordinária da Igreja continua sendo esta, a prática da confissão individual e auricular dos pecados. Ou seja, a confissão dos pecados, embora seja pública também, segundo essa definição da Congregação da Doutrina da Fé de 1972, embora seja pública, é necessário uma confissão individual e auricular. Por isso é que neste documento a congregação faz questão de recordar que quando se optar pelo ritual de confissão geral dos pecados ou absolvição geral sacramental, já não se observarão apenas 3 atos do penitente, que eram a contrição, a confissão e a satisfação, mas se deve observar como que 4 atos do penitente. Além da contrição, confissão e a satisfação, acrescenta-se o propósito de uma confissão sacramental individual. Ou seja, tem se verificado a nível das paróquias e das comunidades eclesiais a prática da absolvição sacramental geral. Ou seja, uma celebração penitenciária onde participam todos e o padre absolve de modo geral todos aqueles que participam da celebração. Mas segundo esta definição da Congregação da Doutrina
da Fé do ano de 1972, depois dessa celebração geral penitenciária, o penitente deve fazer o compromisso de recorrer ou acorrer ao sacramento individual da penitência assim que for oportuno. Ou seja, hoje a confissão auricular é o único modo ordinário de obter o perdão dos pecados subjetivamente graves. Em síntese, é essa a ideia da doutrina que a Congregação para a Doutrina da Fé apresenta. Depois, temos ainda outros conteúdos do magistério atual da Igreja que podemos destacar do Catecismo da Igreja Católica, no seu número 1496, que apresenta os efeitos da penitência, que são a reconciliação com Deus e com a Igreja, como já falei no princípio, a remissão da pena eterna e das penas temporais, as consequências do pecado, a paz e a serenidade da consciência e a consolação espiritual, entre outros, são esses os efeitos do sacramento da penitência. Penso, a essa altura, destacar os pontos principais do percurso doutrinário deste sacramento da penitência. Sendo assim, passo agora ao segundo ponto da minha exposição, que é o levantamento de alguns fatores de crise atual do sacramento da penitência e algumas perspectivas de superação. E para esse último ponto, valeu-me bastante a exortação apostólica pós-sinodal do Papa João Paulo II, Reconciliatio et Penitência, do ano de 1984. E segundo o Papa João Paulo II, neste documento que citei, ele destaca alguns fatores de crise e, com maior incidência, fala da ausência do sentido de Deus e da crise de fé. São esses dois pontos fundamentais. E ligados a esse ponto vem o relativismo e o secularismo. Sobre este primeiro ponto, como fator da crise atual do sacramento da penitência, o Papa diz que a sociedade atual quase que perdeu o sentido da existência de Deus. E perdendo o sentido de Deus, a consciência de pecado fica como que excluída. Daí o chamado relativismo. O pecado tornou-se relativo. Eu próprio tenho minha falta de pecado. Tem aquilo que eu subjetivamente considero pecado e o que eu não achar pecado, portanto, não vejo necessidade de recorrer ao sacramento da penitência. Segundo o parecer do Papa, ainda neste primeiro ponto, isso também dá-se pela crise de fé, né? O homem deixou de crer. É também um dos problemas graves da sociedade contemporânea. E assim, mas no segundo fator, que é mais do ponto de vista pastoral, o Papa diz que o segundo fator da crise da penitência verificado hoje é o dar ao ato penitencial a aparência de um juízo de homens sobre os homens, né? As pessoas quase que hoje têm medo de confessar os pecados porque sentem como se estivessem num julgamento, num tribunal. E o Papa esclarece ainda nesse documento que não se trata de um juízo no sentido jurídico humano, mas sim realização sacramental do juízo da graça de Deus, no qual não se pode falar de uma declaração condenatória. Portanto, ninguém vai ao sacramento da penitência esperando por uma condenação. Ademais, em virtude do segredo confessional, ou seja, do sigilo que é exigido ao confessor, este é proibido de fazer o uso do que sabe. Também é proibido de perguntar pelo nome de um cúmplice. Quer dizer, no sacramento da penitência não é um tribunal, o sacerdote não está aí para te julgar, não está aí para te questionar. E essa consciência, essa concepção da penitência como um tribunal no sentido humano, muitas vezes tem afastado os cristãos da prática penitencial. Então é preciso termos em conta que trata-se de um tribunal de misericórdia, ou seja, é o lugar de cura espiritual.
mais do que esperarmos uma condenação por parte do sacerdote, o sacerdote está como que ministro da misericórdia divina. E o terceiro fator que o Papa levanta é a falta, sempre nessa linha pastoral, né, que o Papa chama a atenção, é a falta da solidariedade do sacerdote para o penitente, para com o penitente. E muitas das vezes o sacerdote no ato penitencial não se mostra suficientemente solidário para com o penitente. O Papa salienta que quem absolve representa não só a Igreja Santa, mas também a Igreja pecadora. Por isso, ambos, quer dizer, o penitente e o sacerdote, gozam e fazem experiência da misericórdia divina. O confessor tem de possuir necessariamente qualidades humanas de prudência, discrição, discernimento e firmeza temperada pela mansidão e bondade. Portanto, o sacerdote, quando está a atender à confissão, deve mostrar-se, segundo o Papa, deve mostrar-se também solidário para com o penitente, pois ambos são sujeitos, são como que beneficiários da misericórdia divina, ambos fazem experiência desta misericórdia divina. E no último ponto que eu gostaria de aqui realçar, segundo o Papa, como fator de crise do sacramento da penitência, é a chamada relativização das normas eclesiásticas. Isso aqui é um ponto sempre na linha pastoral, pois tem se verificado que alguns agentes pastorais optam por meios não autorizados pela Igreja para a penitência. E assim o Papa esclarece que não é permitida a confissão com um sacerdote ausente ou uma absolvição à distância. Hoje em dia quase que quer-se recorrer ao sacramento da penitência via telefone. Você liga e o padre, a partir do telefone, absolve dos pecados. Não. O sacramento da penitência exige a presença, e isso está dito no decreto do Santo Ofício de 20 de junho de 1602. Portanto, o sacramento da penitência precisa ser presencial, e é preciso não relativizarmos estas normas eclesiásticas, pois muitas vezes, por causa dessa relativização das normas eclesiásticas, põe-se em crise o próprio sacramento da penitência. E assim, já a terminar com a minha exposição, eu gostaria de deixar aqui algum apelo relativo à prática penitencial. O primeiro apelo que eu gostava de deixar é o seguinte: é com consciência de um pecado mortal não comum, sem ter previamente recebido a absolvição sacramental, mesmo que tenha uma contrição profunda, salvo exceções, né? E aqui levanta-se a questão: quais são então os pecados considerados mortais? E segundo a teologia de São Tomás de Aquino, a Igreja não tem uma pauta assim definida ou um catálogo descritivo a dizer que não, estes são os sacramentos mortais, estes são os sacramentos veniais. Segundo a teologia do Dr. Angélico, são as circunstâncias que definem a natureza ou a espécie dos pecados. Porém, existem aqueles pecados em si mesmo considerados como mortais ou graves, como os pecados da apostasia, o ateísmo e o cisma, o pecado do cisma. Então, esses pecados são as mortais. Portanto, em síntese, se tiverem consciência de um pecado mortal não comum, sem ter previamente recebido a absolvição. O segundo apelo: não sejamos presunçosos, não nos condicione à consciência de possíveis pecados futuros. Muitas vezes nós somos condicionados, nós dizemos: eu vou me confessar, mas sei que ainda posso voltar a cair nesse pecado, convém não me confessar, vou viver só assim e tudo mais. Mas não, é preciso sabermos de uma coisa: Deus olha pelo arrependimento presente. Até tem escrito que Deus tem memória de criança. Esquece o que nós fizemos no passado e não está preocupado com o que faremos no futuro, pois acredita na mudança do homem. Então,
o arrependimento que tens agora é que deve te levar à conversão, ou ao sacramento da penitência. Se eventualmente voltares a cair, não cesse de recorrer à misericórdia divina, pois a misericórdia divina é infinita e imperscrutável, e a presunção nos afasta muitas vezes, nos impede de olharmos nesse caráter infinito e imperscrutável da misericórdia divina. Por outra, um outro apelo é que o sacramento, quando vamos ao sacramento da penitência, devemos antes fazer o chamado exame de consciência. E o exame de consciência que a Igreja nos orienta não é uma simples introspeção psicológica, porque muitas vezes nós pensamos que o exame de consciência é só fazer uma revisão a partir de eu mesmo, tendo a minha prática como referência, vou analisar as minhas ações, se são boas ou são más. Não. O sacramento, ou seja, o exame de consciência exige um confronto sincero e sereno com a lei moral interior, com as normas evangélicas propostas pela Igreja, com o próprio Jesus Cristo. Portanto, a pauta que deve guiar o meu exame de consciência é o Evangelho, é Jesus Cristo. Quando eu estiver a fazer o exame de consciência antes do sacramento da penitência, a referência deve ser a lei moral interior, a norma evangélica, a norma do Evangelho. E também, num sentido pastoral, o outro apelo é que promovamos a catequese e o diálogo sobre a frequência do sacramento da penitência. Portanto, para concluir, eu gostava de dizer que o sacramento da penitência é o reconhecimento, a confissão dos pecados, nesse caso, é o reconhecimento e o louvor da santidade de Deus e da sua misericórdia para com o homem pecador. Não tenhamos medo, aproximemo-nos de coração contrito e humilhado ao sacramento da penitência. Tenho dito, mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade e, de seguida, vamos às respostas das questões que eventualmente foram colocadas. Vamos respondê-las à medida que estiverem à nossa altura. Muito obrigado pela atenção dispensada e tenho dito. Foi então assim a exposição do nosso querido irmão, o Sr. Teólogo Nelson Gaspar, da Diocese de Viana, terceiro ano de Teologia, e ficamos com 3 ideias muito lindas, ressaltadas. A primeira, do Concílio de Latrão, de que a moralidade do sacerdote não envolve, não há nenhuma eficiência do sacerdote, da confissão. A ideia de João Paulo II de que o sacramento da confissão não é um tribunal humano, mas um tribunal de misericórdia, e que a validade deste sacramento exige a presença. Hoje temos a tentação de cair. Então, sem mais demora, vamos ao diálogo. Reiteramos a comunidade que nos acompanha pelos canais a fazerem as questões. Temos aqui algumas questões do Sr. Teólogo Eutorão Vieira Dias, que pergunta: a escuta faz parte do sacramento da penitência ou só a confissão? É uma primeira questão. Uma segunda questão do teólogo Eutorão: o sacramento da penitência só engloba a confissão? Quais são os outros modos do sacramento da penitência? E ainda uma terceira questão do teólogo Eutorão: há pessoas, cristãos, que não participam da confissão, alegando não ter pecado. Que conselho o nosso catequista deixa a estas pessoas? Muito bem, são questões de caráter pastoral bastante pertinentes. A primeira questão, colocada pelo teólogo Elton Arão, é uma realidade no nosso seio pastoral angolano. Não conheço outras paragens se existe realmente isso que nós chamamos de escuta. Pelo que sei, da vivência pastoral, é que a escuta é uma conversa entre o padre e a pessoa que se encontra afligida por uma situação existencial precisa, com algum problema concreto, e aí, com base nas ciências humanas, na prática, na experiência pessoal do sacerdote, orienta alguma coisa para a superação daquele problema preciso. Enquanto sacramento, a escuta não é sacramento. A escuta não é sacramento.
O sacramento é mesmo o sacramento, é a penitência, assim se posso dizer, passa aqui a redundância. O sacramento propriamente dito é o sacramento da penitência. A escuta é um diálogo, uma orientação espiritual, não é propriamente o sacramento da penitência, mas é um elemento fundamental também que pode ser implementado na administração do sacramento da penitência, por causa desse caráter da advertência, da administração, da orientação espiritual do cristão. Mas não devemos fazer confusão, pois é costume na igreja. A escuta pode ser exercida por um diácono, alguém que goze de alguma boa reputação, ou seja, alguma pessoa idônea pode atender a uma escuta, é uma conversa normal. Mas o sacramento da penitência é reservado exclusivamente aos sacerdotes. Pois quem não for padre, se tiver um diálogo, não pode chamar aquilo de penitência, de sacramento da penitência. Atender a uma escuta, mas o sacramento da penitência é próprio do sacerdote. O outro ponto, outra questão colocada pelo teólogo Elton, é sobre o sacramento, se o sacramento da penitência só engloba a confissão. Não, como eu falei ao longo da minha exposição, a matéria do sacramento da penitência, e esse é um sacramento especial por causa disso, pois é dos poucos sacramentos que a matéria está com o penitente, quer dizer, a pessoa que recorre ao sacramento. E essa matéria contém os atos do penitente, que são a contrição, a confissão e a satisfação. Portanto, não é simplesmente a confissão, que é a declaração pública explícita dos pecados. A essência do sacramento da penitência não está só na confissão, mas é preciso observar-se a contrição, a confissão, a satisfação e a absolvição do sacerdote, que é a forma desse sacramento. Só quando se dão esses 4 elementos é que podemos falar do sacramento da penitência. Portanto, a confissão dos pecados, a declaração pública ou em privado dos pecados é um dos momentos do sacramento da penitência. Não é em si mesmo o sacramento da penitência como tal. A outra questão que o teólogo Elton coloca é: quais são os outros modos do sacramento da penitência? Como disse, nesse documento que a Congregação da Doutrina da Fé fez sair do ano de 1972, apresentam três modos de administração do sacramento da penitência. Tem o modo da confissão auricular ou individual, tem a absolvição geral dos pecados, a absolvição geral sacramental, e tem também um outro modo que é como que uma fusão entre o primeiro e o segundo, que é a absolvição geral seguida de uma confissão auricular. Portanto, esses são os modos de administração do sacramento da penitência. São 3 fundamentalmente. Há o ato penitencial geral, com absolvição também geral, pública. Há a confissão auricular ou individual do pecado. E o terceiro modo, que é uma fusão entre o primeiro e o segundo. A outra questão ainda colocada pelo teólogo Elton é: há pessoas cristãs que não participam da confissão, alegando não terem pecado. Como eu falei, esse é um dos fatores de crise do sacramento da penitência, a chamada presunção. Essa presunção em si mesmo já é um pecado. Portanto, se essa pessoa tivesse a procurar de alguma matéria para recorrer ao sacramento da penitência, essa sua ideia de não ter pecado já é mesmo um motivo de confissão. Se tem algum pecado que essa pessoa deve confessar, é mesmo essa sua presunção em primeiro lugar, porque falta esta consciência de pecado. E quando nós tiramos essa consciência de pecado, não conseguimos ver o que é realmente pecado, né? Então, o conselho que dou ou que deixo para essas pessoas é abrirem-se à misericórdia divina, reconhecerem-se pecadores, porque, como diz, como nós também professamos no ato penitencial da missa, nós pecamos por atos e palavras, pensamentos, omissões,
nós pecamos de vários modos, então é impossível que alguém se sinta como que sem pecado. Pese embora os pecados veniais sejam absolvidos no ato penitencial da celebração eucarística. Portanto, as pessoas devem perceber que somos realmente pecadores, então devemos recorrer a essa misericórdia divina através do sacramento da penitência. Temos ainda a questão do Sr. Teólogo Francisco Clemente Calunga, que pergunta em que momento se opera o perdão dos pecados na confissão, e uma outra questão é do Sr. Filósofo Mariano, que pergunta como podemos compreender as pessoas que não ocorrem à confissão ou escolhem a como instruir, afirmando que os padres também pecam ou porque testemunharam comportamentos não exemplares da parte do sacerdote. Sim, sobre a primeira questão do teólogo Calunga, é uma questão de caráter doutrinário, em que momento se opera a absolvição, em que momento se dá a absolvição ou perdão do pecado. Eu aqui gostava de fazer referência à teologia do sacramento de Karl Rahner. Karl Rahner, quando fala sobre o sacramento, ele fala do processo do sacramento, que dá-se na liturgia do mundo. Ele chama de liturgia do mundo, Portanto, os sacramentos todos, não só o sacramento da penitência, não se dão no momento temporal preciso em que a pessoa recebe, sendo objetivo. Por exemplo, o sacramento do batismo. Não é que o sacramento do batismo acontece no momento exato em que o padre coloca água sobre a cabeça do candidato. Não necessariamente naquele momento se dá. É todo um processo que começa antes e tem seu antes e tem seu depois. E no sacramento da penitência acontece o mesmo. Por isso é que eu disse no princípio que é um sacramento em que o penitente é que tem a matéria do próprio sacramento. Portanto, o processo do perdão pelos pecados começa desde a contrição. A contrição o que é o arrependimento pelo pecado cometido e o propósito de não voltar a cometer. Depois, a confissão. Depois, a satisfação, que são as práticas penitenciárias aplicadas pelo confessor, e termina com a absolvição. Portanto, o perdão dos pecados dá-se ao longo desse todo o processo. Não podemos destacar assim um momento exato, não, tudo mais. Eu já estou absolvido a partir desse momento. É difícil determinarmos isso, né? Disse que o penitente vai ao sacramento da penitência já absolvido. Por que se diz isso? Porque é Deus quem age misericordiosamente, conduzindo o penitente ao sacramento da penitência. Portanto, nós recorremos ao sacramento da penitência por graça divina. É Deus quem nos conduz. Então, se Deus já age em nós antes mesmo de nos ajoelharmos para confessar os pecados, quer dizer que o processo do perdão dos meus pecados já começou desde aquele momento. Por isso é que São Tomás de Aquino diz que na prática litúrgica penitencial, o penitente e o sacerdote são coliturgos, né? Ambos se submetem ao juízo misericordioso de Deus, que já atuou sobre o penitente, conduzindo desde a contrição à absolvição. Esse processo que eu destaquei aqui. Então, o perdão dos pecados dá-se durante todo esse processo. Por isso é que, se no momento da confissão, o padre, como penitência, te orientar que pratiques uma obra de caridade durante o dia e não praticares aquela obra, fica em causa também o teu perdão dos pecados, porque desobedeces à orientação que sai como um dos elementos da tua confissão. Portanto, é difícil determinarmos um momento temporal preciso em que se dá o perdão do pecado. É todo um processo que vai desde a contrição à absolvição, poderíamos dizer até a satisfação, ou seja, a prática da obra de penitência. A outra questão colocada pelo seminarista Mariano é como podemos compreender as pessoas
que não acorrem à confissão ou escolhem a qual ministro ir, afirmando que os padres também pecam, ou porque testemunharam comportamentos não exemplares da parte do padre. É como eu falei, aquela definição do concílio de Latrão que se deu vou buscando isso aqui a data, o concílio de Latrão que se deu em 1215. Esse concílio definiu que a eficácia do sacramento da penitência não depende da moralidade do sacerdote, pois, administrando aquele sacramento, ele não age por si mesmo. O sacerdote não nos perdoa por si mesmo, mas perdoa os nossos pecados, agindo em persona Cristo, agindo em representação, porque é realmente Jesus quem nos perdoa os pecados, é Deus quem perdoa os pecados. O sacerdote naquele momento é o ministro, é como que o representante. E atualmente o cardeal de Sara diz que o sacerdote não é só o representante, é o mesmo Cristo que age na administração do sacramento. Portanto, não devemos olhar pela moralidade do sacerdote. Isso não coloca em causa a eficácia do sacramento. Vale mais, pelo contrário, a nossa fé. A fé na misericórdia divina. Devemos acreditar mais na misericórdia do que na moralidade ou no comportamento bom ou mau por parte do sacerdote. Penso ter respondido de alguma forma as questões aqui colocadas, e se eventualmente surgirem outras, propomos-nos respondê-las ao longo das nossas interações, quer nas páginas colocadas à disposição ou mesmo no grupo do WhatsApp. Muito obrigado, Sr. Teólogo. Muito obrigado a todos quantos nos acompanharam pelo YouTube, pelo Facebook e outras contas em que temos acesso. Queremos anunciar a próxima catequese, que estará subordinada ao tema O Credo, um mapa da caminhada cristã, que terá como palestrante o Sr. Teólogo Francisco Calunga, da Diocese de Viana, e repetimos o convite aos nossos amados irmãos e catequizandos a subscreverem o nosso canal no YouTube para receberem as notificações e eventuais novidades que a nossa organização está sempre a colocar à vossa disposição para enriquecimento doutrinal, para a nossa conversão e, sobretudo, a nossa salvação. Muito obrigado. Passamos então a palavra ao Sr. Teólogo para a nossa oração final. Bem-aja a todos quantos nos acompanharam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos-vos, Senhor, por este momento de partilha dos vossos ensinamentos. Agradecemos-vos pela oportunidade de enriquecermos da vossa palavra. Continuai a conduzir os nossos caminhos em direção a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.